Olá, amigos! Meu nome é Daniela Pacchiari e hoje, bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Você já ouviu falar de manifestação energética? Nada mais é do que você manifestar aquilo que você, vamos dizer assim, que mora aqui dentro, sabe? Sabe? Aquelas ideias que você tem e que as pessoas falam assim, nossa, enlouqueceu de vez. Ai, que loucura, imagina. Ou então você mesmo pensa assim, imagina eu vivendo essa vida maravilhosa do jeito que eu quero viver. Imagina, não é pra mim, né? Ou quando? Então, eu tenho pra te dizer o seguinte, se isso já mora aí dentro de você, se isso já faz parte dos seus pensamentos, é para você. De repente, de novo, a gente volta naquela questão, nossa, mas eu vou ter que mudar tanta coisa na minha vida. Vai mesmo. Vai ter que mudar coisa. As pessoas que, quando a gente está seguindo um outro rumo de manifestação na vida, porque é energética, né? Eu já vou explicar como que ela começa. Mas quando a gente está seguindo um outro rumo na vida, aqueles amigos já começam a te achar muito esquisito e já começam a não fazer muito sentido para eles a sua presença, nem para você a presença deles. Alguns, né? Não todos. Para alguns familiares também. Né? Quando a família começa a falar, mas você tá esquisitão, hein? Quem nunca ouviu isso, né? Eu ouço isso a minha vida inteira. Então, não tenho problemas com isso. Mas é porque eu sempre tive facilidade de ir em busca disso, né? Nada me parou, assim. Por um tempo parou, quando eu era pequena e depois quando eu era adolescente. Mas assim, mesmo na minha adolescência, era uma coisa que eu falava, não, quando eu crescer e eu tiver como, porque aí eu começar a trabalhar, começar a ter dinheiro, dirigir, né? Às vezes depende de algumas coisas assim, então quando eu tiver condições de realizar, aí eu vou em busca disso. E foi o que aconteceu. E eu sempre ganhei tudo. Assim, minha avó me levava no bingo com ela para ganhar as coisas. Eu ia em algum lugar, estava sorteando alguma coisa, eu ganhava o negócio lá. Todas as vezes, sempre. Porque eu nunca achei que isso era impossível. Acho que esse que é o segredo, assim, chave. Tem outros, mas você acreditar, eu quero aquele negócio, eu vou ganhar. É simples assim, não tem outro segredo. Eu quero, eu vou ganhar. Então essa crença não constrói barreiras entre você e o seu desejo. Entende? Por mais besteira que seja, né? E eu já ganhei até bicicleta com marcha em restaurante. Sabe assim, final de ano, a gente tinha um apartamento em Guarujá na época e todo final de semana eu estava lá. E aí eu almoçava muito num restaurante ali perto da praia e aí eles falavam assim, em dezembro a gente vai sortear uma bicicleta. E era uma bicicleta com marcha, assim, na época era top. Aí eu falei, tá bom, eu vou ganhar. E vim para São Paulo, não apareci mais lá. No fim, começou aquela coisa, a gente não tá indo tanto, não tá dando tanta vontade de ir, vamos desfazer do apartamento e tal. Eu demorei, acho que uns 3 meses para voltar para lá. E o dia que eu fui, né, eu e meus pais, nós fomos no tal do restaurante. Aí eu tinha um colarzinho escrito meu nome, né? E daí a moça do caixa olhou e falou assim, peraí, será que não é você que ganhou a bicicleta? Ela viu lá, Dani, estava escrito Dani no colar. E daí foi ver, era mesmo, e tava lá a bicicleta guardada e não achavam o ganhador. Essa é uma das muitas histórias que já aconteceram. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde a minha filha vem falar sobre isso também, que com ela sempre foi assim, né? Então, como isso para mim é uma coisa tão natural como respirar, para ela também sempre foi. E o que acontece é que os pais muitas vezes podam, e aí vem aquela história, que bobagem, imagina, isso não é para você ou isso não é para nós, dependendo do sonho da criança, né? Se envolve dinheiro, essas coisas assim. E tudo que ela fala, eu falo, isso aí, legal, vai pensando e vai construindo isso
para você conseguir. E como que constrói isso, né? Então, se essa coisa está ali dentro de você, se fala com você, esse sonho, esse desejo, essa vontade de viver diferente, nada mais é, de novo, do que ser você mesmo. Isso tem uma cena na sua cabeça. E é tão fresquinho que quase que dá para tocar. Mas ao mesmo tempo é sutil, que você pensa que é besteira, que é loucura da sua cabeça. E essa cena, se você fortalecer isso, o seu cérebro ele não entende o que você está fortalecendo, que está dentro da sua cabeça, e o que você está vivendo. Como se fosse uma cena que você está vivendo, fora da sua cabeça, na sua vida real. Então, se você começa a fortalecer... Então, por exemplo, eu tenho o sonho de morar numa casa que tenha isso, isso, isso. Como foi o caso dessa casa aqui? Quem sabe da história dessa casa? Foi assim. Eu falei, eu quero uma casa assim, com tantas coisas. Tudo que eu quis e como era a coisa que eu queria. Eu nunca tinha visto uma casa assim, nessa cidade. Formato de portas e tudo, com esses arcos redondos, madeira com vidro e tudo mais. Do jeitinho que eu quis é a casa. E a gente encontra as coisas prontas já, né? Quem quer construir, tudo bem, mas eu não queria, no caso. E aí o nosso cérebro, ele não sabe se eu tô lembrando daquilo porque eu vivo aquilo, ou se só tá na minha cabeça. E aí você começa a fortalecer essas visualizações. Ou seja, viver isso, parece loucura, né? Mas você começa a viver de acordo com, como se você já tivesse aquilo, como se você já morasse naquela casa. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero o carro X. Então você entra no seu carro, que é bem diferente do carro X, e você se imagina dirigindo o tal do carro X. Quando você olha no volante, onde tem a marca lá do carro, você visualiza a marca que você quer, o carro que você quer, da cor, tudo, né? Cheiro, sensação. E esse é realmente o segredo da manifestação. Você sentir. A visualização ela é importante, né? Tanto que nos livros do Segredo, quando lançou tudo isso e começou a se falar muito sobre isso, as pessoas falavam só em visualização. Mas é tão importante quanto, mas o que vai dar a liga nesse negócio aí é você sentir como se você estivesse vivendo aquilo ali. É o sentimento. Então, o seu corpo inteiro, não só o seu cérebro, todas as sensações no seu corpo, elas se misturam e elas não sabem mais o que é real, né, entre aspas, e o que não é. Porque tudo ali é real. Na sua manifestação, se você está sentindo, se você está visualizando, é tudo real. E de repente você se depara com situações daquele jeito. Então, por exemplo, eu me lembro de quando eu era pequena, todas as vezes, chegava lá num sorteio, esse sorteio da bicicleta mesmo. Eu me vi ganhando a bicicleta, eu me vi andando com a bicicleta. Estava lá de bicicleta, então eu sabia qual era, eu me via andando com a bicicleta na praia. Um outro exemplo, eu fazia muito curso na Adicus no começo, quando eu saí da faculdade, e aí fui fazer curso de dermatofuncional. Eu ainda trabalho com dermatofuncional, que é mais do que só uma limpeza de pele, né? Você trabalhar essa pele mesmo. E aí eu fazia muito curso na Adicus, eu comprava muito produto deles, ainda uso. Mas todos os cursos que eu fazia era tipo quase toda segunda-feira eu estava lá fazendo curso. E aí em alguns momentos você chegava no curso e surpresa. Aí hoje vai ter um sorteio de um brinde. Aí eu falava, qual é o brinde? Ah, me interessava. Era uma necessaire X assim, que ainda dava para você levar os produtos quando você fosse trabalhar na casa das pessoas, sabe? Coisa assim. Ah, é prático para mim isso daí, é legal e é bonito. Eu quero. Daí eu me imaginava. Por exemplo, eu lembro desse dia, desse curso, que eu imaginei a pessoa falando o meu nome, abrindo o papelzinho e falando o meu nome, assim, Daniela Pacchiari, ganhou o tal do brinde. E foi assim. Então, sempre,
tem que dar uma liga aí, não é só visualizar. É você colocar a sua energia nisso, misturar suas sensações na realidade daquilo já no futuro. Então a gente pode mudar o futuro? Pode. Né? Isso é um assunto assim, bem interessante também, bem importante, porque a gente consegue mudar o futuro, assim como a gente consegue mudar o passado, ressignificando ele. Nas terapias eu trabalho bastante com isso. E a gente tem como já mudar o futuro. Não só dessa forma, essa é uma única forma, então um exemplo, mas tem outras formas também da gente trabalhar isso, inclusive nas terapias, com problemas sérios que te acontecem na vida e que você vai continuar vivendo isso. Se você não muda, não transforma aquela coisinha lá dentro de você que a gente está falando. Só que, dependendo da pessoa, às vezes é muito difícil para ela entender como ela transforma. E daí na terapia eu já trabalho esse lado com ela para isso também mudar. Né? E aí ela vai mudando várias outras coisas. Aí sozinha, quando eu pego o jeito, aí sozinha ela vai mudando as coisas na vida dela, ela já se transformou. Às vezes ela transformou, mas naquele calinho, sabe? Ali onde pega na vida ainda não, e a gente continua trabalhando nisso. E quando ela vê tudo ao redor, tá diferente, tá do jeito que ela gostaria, tá de um jeito que ela nunca imaginou. Porque assim, o grande lance da manifestação não é só a gente ter tudo e eu já sei como é, eu já sei o que eu esperar. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de surpresa na vida. Eu adoro surpreender e ser surpreendida pela vida, inclusive, nossa, é maravilhoso. Porque não fica chato, né? Imagina, se eu souber tudo, aí é controle. Eu não estou a fim de controlar a minha vida, não. Então eu quero que as coisas venham surpreender também. Mas a manifestação, isso eu estou falando para coisas específicas. Eu quero aquilo específico. Mas eu também posso fazer uma manifestação de um estilo de vida. Que aí eu vou ter outras coisas que a vida vai me trazer, várias coisas que eu nem sei. E que vão me surpreender com certeza e que vai ser um jeito que eu vou aprender a viver naquele gostoso que eu quero viver, entende? Então, não é só... Tem duas manifestações, a manifestação de coisas específicas e a manifestação de coisas, não é só material, né? Mas coisas que também vão trazer outras surpresas para a sua vida, um estilo diferente, aprendizados diferentes, em outro nível. Né? Porque o grande lance é você começar a viver de um jeito diferente e aprender coisas em outra perspectiva e uma oitava acima, sabe? Ali num patamar diferente de vida, que às vezes... E quando demora para acontecer essa manifestação, a gente às vezes começa a desistir. Falar, ai, não sei, tem alguma coisa errada, não está dando certo. Às vezes não era o caminho mesmo, né? A gente também tem que ficar ligado nesses sinais, se não era o caminho, se eu estou querendo algo que não é aquilo que eu estava achando que ia ser para a minha vida. Também tem isso, existe. Mas é bem legal isso daí. Te convido a fazer esses exercícios. Começa com pequenas coisas e você vai ver grandes transformações na sua vida. Aí não estou falando só no âmbito de que tá ruim, né? Ai, tá tão ruim, eu preciso mudar isso. Mas isso também ajuda. Quando eu começo a querer manifestar outras coisas na minha vida, eu vou descobrindo em mim potenciais e coisas que eu nem sabia que eu gostava e que, olha, se eu for por aquele caminho, nossa, essas são as surpresinhas, entendeu? E é muito gostoso se dedicar a isso na sua vida, porque você está se dedicando a você, né? Se dedicando a você, às realizações da sua vida e para quem está à sua volta também. Fica mais divertido também trabalhar assim com isso. E as pessoas que estão à sua volta, elas também vão te trazendo outro jeito de se relacionar com você. Porque você mudou. Então tudo depende disso. Se vem a sua mudança, as coisas ao seu redor também vão mudar.
as pessoas ao seu redor vão mudar. E quando tem gente que te incomoda, vamos falar de familiar, né? Que, por exemplo, não é no ambiente de trabalho, você sai dali, você não dá muita bola, então pessoas que você tem que conviver mais assim, na intimidade, e te incomoda muito, experimenta mudar. Aí você vai ver aquela pessoa te tratar de um jeito completamente diferente. Parece que não. Ah, até parece, fulano vai me tratar diferente? Ah, não, pode ser qualquer um, mas esse aí... Gente, mas acontece. Porque tudo que está fora é um cenário, é um grande... a nossa vida é um grande palco, né? E tudo que está fora são os personagens mostrando pra gente que aquilo ali que a gente está fazendo ou está vivendo, lembra daquele lodinho? Não tá legal. Que a gente poderia mudar isso. Só que a gente às vezes nem imagina como fazer. Por isso que vem a terapia, né? Para ajudar nesse processo. A terapia que eu faço é facilitação disso. Vamos abrir essa mente, expandir mesmo a consciência. E na terapia física, né, porque eu também atendo pela internet, mas quando a gente faz sessões corporais, aí isso ajuda para pessoas que têm mais dificuldade ao corpo dela entender o que é aquilo, porque muda a memória celular, muda toda a vibração do corpo, e aí a pessoa começa, é aqui o caminho, aí ela começa a entender o corpo dela e lidar com isso de uma forma diferente, é muito gostoso mesmo. Então a reflexão dessa semana é isso, manifestação, não é reflexão, essa semana é um exercício, faça o exercício. Começa com pequenas coisas que são fáceis de você conseguir, para você conseguir entender isso, e aí você vai ampliando isso para uma gama que não acaba nunca. Aí você vai começar a brincar com a vida, e a vida vai trazer muitas coisas legais, vai te trazer muitas surpresas, que de repente você descobre que a vida não era tão difícil assim, né? Tem pontos que sim, que vão pegando ali, mas a gente consegue... driblando essas dificuldades, e aí sim, é aquela vida que você vive sempre com um sorriso no rosto, fazendo o que você ama, como trabalho e lazer, você está sempre fazendo o que você gosta, que o grande lance é esse, né? Fazer sempre o que gosta e não passando por cima das pessoas, mas sim porque você descobriu em você um jeito de fazer isso sem que você não ultrapasse o limite das outras pessoas, nem que você não agrida ninguém. Então, vamos para esse exercício. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.